25 de junho de 1950. Forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes. Os Estados Unidos reagem. Nesta declaração, o presidente americano Harry Truman conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou bombardeios à Coreia do Norte. Os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea, a Armada despejou milhares de soldados em Pohang, na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a frota bombardeou a Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, intensa propaganda incentivava o recrutamento para a luta contra a chamada ameaça vermelha. Os soldados que entravam na luta enfrentavam uma dura realidade. A maior dificuldade era distinguir amigos e inimigos. Com o Sul garantido, os Estados Unidos partiram para o ataque, tentando unificar toda a Coreia. A China reagiu e mandou 1 milhão de homens para defender a Coreia do Norte. As tropas da ONU quase foram jogadas para fora de toda a Coreia. Com mais reforços, as tropas americanas retomaram a Coreia do Sul. No dia 27 de julho de 53, foi assinado o armistício. A configuração política na região ficou exatamente a mesma, depois de 3 anos de guerra. O paralelo 38 dividia as duas Coreias. Os Estados Unidos perderam 54 mil soldados. A Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, foi um conflito significativo na história do século XX, envolvendo as Coreias do Norte e do Sul, além de superpotências como os Estados Unidos, China e a União Soviética. A guerra foi uma consequência direta das tensões da Guerra Fria, onde o mundo estava dividido entre o bloco comunista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Antecedentes. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, que havia sido colônia do Japão, foi dividida em 2 zonas de ocupação, o Norte, controlado pela União Soviética, e o Sul, pelos Estados Unidos. O paralelo 38 foi estabelecido como a linha divisória. Em 1948, surgiram 2 governos separados, a República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, sob liderança de Kim Il-sung e apoiada pelos soviéticos, e a República da Coreia, Coreia do Sul, liderada por Kim Il-rei e apoiada pelos Estados Unidos. A tensão entre os 2 lados cresceu rapidamente, cada um reivindicando ser o governo legítimo de toda a península. Início da guerra. A guerra começou em 25 de junho de 1950, quando a Coreia do Norte, equipada com armamento soviético, lançou uma invasão surpresa ao sul, atravessando o paralelo 38. O objetivo era reunificar a Coreia sob um governo comunista. As forças norte-coreanas, bem treinadas e com superioridade de artilharia, rapidamente capturaram Seul, a capital sul-coreana. O avanço inicial do norte quase derrotou completamente as forças sul-coreanas, empurrando-as para um pequeno bolsão de resistência ao redor de Busan, no sudeste do país. Intervenção internacional. A resposta internacional foi rápida. Sob o comando dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU, aproveitando a ausência temporária da União Soviética, aprovou uma resolução para apoiar a Coreia do Sul. Em setembro de 1950, o general Douglas MacArthur, comandante das forças da ONU, liderou um desembarque anfíbio bem-sucedido em Incheon, perto de Seul. Esta manobra reverteu a maré da guerra, permitindo que as forças da ONU recuperassem rapidamente o território perdido e cruzassem o paralelo 38, avançando em direção ao norte. Entrada da China e o impasse. À medida que as forças da ONU avançavam para o norte, ameaçando a fronteira chinesa no rio Yalu, a China entrou na guerra em outubro de 1950. Estimando uma ameaça à sua segurança, a China enviou centenas de milhares de voluntários para apoiar a Coreia do Norte. A entrada chinesa na guerra pegou os americanos de surpresa, resultando em uma série de derrotas e na retirada das forças da ONU de volta ao paralelo 38. A partir de então, a guerra entrou em um impasse, com combates intensos mas pouco avanço territorial significativo de ambos os lados. Negociações e armistício. As negociações de paz começaram em julho de 1951,
mas foram marcadas por atrasos e disputas sobre questões como a troca de prisioneiros de guerra e a definição da linha de armistício. Durante esse período, ambas as partes continuaram a lutar em condições brutais, muitas vezes em um terreno montanhoso e durante invernos rigorosos. Após 2 anos de negociações intermitentes, um armistício foi finalmente assinado em 27 de julho de 1953. A linha de armistício foi estabelecida perto do paralelo 38, criando a Zona Desmilitarizada da Coreia, um DMZ, uma das fronteiras mais fortemente militarizadas do mundo. Consequências e legado. A Guerra da Coreia teve um enorme custo humano, com aproximadamente 2,5 milhões de mortos, feridos ou desaparecidos, incluindo milhões de civis coreanos. As duas Coreias ficaram devastadas economicamente, especialmente o norte, que foi fortemente bombardeado pelas forças da ONU. O conflito também teve implicações geopolíticas significativas. Ele solidificou a divisão da Península Coreana em 2 estados separados e alimentou uma rivalidade duradoura entre o norte e o sul, que persiste até hoje. Para os Estados Unidos, a guerra marcou o início de uma política de contenção militar ativa contra a expansão comunista na Ásia, influenciando futuras intervenções em lugares como o Vietnã. Para a China, a guerra ajudou a consolidar o governo comunista e aumentou sua posição como uma potência emergente na região. A União Soviética, por sua vez, forneceu apoio crucial ao norte, mas evitou envolvimento direto, mantendo o conflito dentro dos limites de uma guerra por procuração. Embora o armistício tenha encerrado as hostilidades ativas, um tratado de paz formal nunca foi assinado. Assim, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em estado de guerra. As tensões intercoreanas continuam, com períodos alternados de confronto e tentativas de diálogo. A Guerra da Coreia é frequentemente chamada de Guerra Esquecida no Ocidente, mas seu impacto duradouro na geopolítica da Ásia e nas relações internacionais não pode ser subestimado.